Vamos falar do tema que é gravidade. Quem disse que apenas as doenças são classificadas por grau de gravidade? Tem muitas outras coisas na vida que também demonstram o que é urgência, o que é dificuldade, o que é necessidade. E isso me levou a escrever sobre este tema, foi eu ter atendido uma idosa que tem como várias doenças, vários quadros de doenças graves. E me fez refletir sobre a definição de terminalidade, principalmente relacionada à doença. Será que aquela idosa era uma pessoa em estado terminal de vida? Ela é uma paciente paliativa, por assim dizer? Então, quando que uma doença é terminal? Quais os fatores que levam a gente a classificar algo segundo sua terminalidade? Como que eu sei se o meu tempo de vida é curto ou grande? Tem como definir isso? Quantos anos que eu vou viver? Quanto tempo eu espero de vida? Então, a gravidade ela não é algo absoluto. Depende de uma classificação, depende do conceito que a pessoa pensa e da perspectiva de quem está olhando. O homem muitas vezes gosta de ignorar as coisas graves. Simplesmente quer fechar o olho e se apoiar em alguma mentira. Encontrar algo mais fácil, algo mais palatável, algo mais simples ao seu modo de ver e interpretar. Isso não é somente relacionado às doenças, mas até mesmo religiões são assim, onde as pessoas buscam o caminho mais fácil ou aquilo que aparenta mais simples, aquilo que não exige mudança de vida, aquilo que não exige que ela conheça a Deus de verdade, aquilo que, apesar que não é absoluto, aquilo que agrada ao coração. Então as pessoas preferem viver uma mentira do que viver a verdade absoluta do Evangelho, encontrar a graça. Por isso que existe religião para tudo, existe conceito para tudo, várias perspectivas, e o demônio é o maior semeador desse tipo de coisa, desse tipo de pensamento. Afastar o homem da verdade. E um exemplo que a gente poderia falar sobre isso é um paciente que está prestes a perder uma perna amputada por causa de uma doença como é o caso do diabetes. Ele prefere ignorar todos os sinais, todos os meios, para se desviar daquela consequência daquela doença, que é algo natural. Então, quando a realidade ela é dura e difícil de ser encarada para o homem, é mais fácil para ele procrastinar. Então ele busca qualquer outra coisa, qualquer justificativa para deixar para amanhã. Então o homem busca sempre coisas fáceis e simples em tudo que ele faz. Dentro da medicina, uma das definições de gravidade está relacionada com a perspectiva de que vai haver melhora, vai haver cura. Então existe uma esperança dessa cura em relação à doença. Isso se falando do mundo físico. Então, uma grande definição para a terminalidade em relação à doença é não tomar medida nenhuma em relação à intervenção. Isso também estamos falando de paliativo e permitir o curso natural da doença para ver se o quanto aquela pessoa, o corpo dela pode suportar ou mesmo até se curar. Porém, não por mão da medicina. E acontece de ver pacientes que se curam sem intervenções médicas. Então, fica aqui o conceito de que terminalidade é um estado de espera da morte. É constatar o fato de que a morte ela é mais certa do que a continuidade da vida. Então, o tempo de vida daquela pessoa está nos minutos finais. Vai ser uma vida breve, por isso a terminalidade. Logo, ela deve sucumbir à doença que ela já tem, ou seja, a morte já é programada. E uma das verdades espirituais é que não há certeza nenhuma em relação à vida neste mundo. Nada é mais certo do que a morte. Tão mais certo do que a própria continuidade da vida. Pois um dos fatores é que o futuro a Deus pertence. Isso inclui o fato de que a gente pode não acordar vivo no dia seguinte, se essa for a vontade de Deus. Então uma das certezas que nós devemos ter é que o cristão deve buscar exatamente isso, encarar a sua vida de acordo com a terminalidade, de que a vida vai ser muito breve, até mesmo muito mais breve do que nós pensamos. E a única coisa que deve ser do princípio ao fim desta vida, encontrar a Deus acima de tudo. Pois se o homem não encontrar a Deus em sua vida terrena, ele também não vai encontrá-lo após a sua morte. Então, o homem deve buscar aquilo que realmente é importante nesta vida. É buscar sair deste mundo mais puro do que nós entramos. Inclusive libertos do pecado original, remidos pelo sangue e o corpo de Cristo. Então, ou seja, aquela doença em um paciente que a gente opta em fazer nenhum tratamento por causa dos riscos ser maior que o benefício, então a morte ela se tornou a opção mais viável e também a opção mais provável. Isso se chama tratamento paliativo.
Então, todas as formas dentro da terminalidade, não existe um tempo exato de vida para determinar, pois é Deus que sabe, é Deus que escolhe o tempo de vida, não só para aqueles que estão em estágio terminal. Então, por isso que nós devemos saber que o futuro não pertence a nós mesmos, nem mesmo a nossa vida. Então, por isso, devemos estar sempre sendo consagrados a Deus, para que Ele possa cuidar, intervir e proteger a gente de tudo, de todos os males, e nos dar a salvação na hora certa, no momento certo, mas nós devemos fazer a nossa parte, que é estar livres do pecado, libertos do pecado, ou se livrando, se libertando, se consertando, buscando o caminho de redenção que Deus tem para nós. E se livrar de tudo de ruim que a gente fez na vida e colocar nas mãos de Deus, como fez o rei Davi no Salmo 91, certo? O homem espera tudo nesta vida, menos a morte. O homem moderno, ele é cheio de problemas. Tem problema para tudo. O homem se preocupa com tudo. Porém, a morte não parece ser um problema para nós. Essa é a nossa realidade. Então, a gravidade, ela se relaciona diretamente com a virtude da esperança. E no mundo natural, a medicina, ela é a fonte de esperança para as pessoas que estão doentes. Então, o médico, ele funciona como uma bússola na hora de tratar a doença. Ele identifica o melhor caminho, o melhor tratamento. E é isso que dá esperança para os homens, quanto à terminalidade da vida. Por isso, os hospitais estão quase sempre muito cheios, certo? Porém, o médico não tem a capacidade de dar salvação, de trazer salvação. Se o nosso livre-arbítrio não está configurado para amar a Deus, para seguir a Deus, o médico não pode fazer nada, nem mesmo perdoar pecados, nem nada. Então, para esse mundo aqui, se os médicos não são capazes de dar esperança, logo estamos lidando com uma doença terminal, com algo terminal. Logo, se não existe esperança através da medicina, temos uma doença com maior gravidade, que apenas a interferência do mundo espiritual possa ser capaz de curar ou reverter o processo da morte. Logo, se não existe esperança através da medicina, somente assim que as pessoas acabam por abrir os olhos para o mundo espiritual, quando estão desiludidos, quando estão perdidos, sem nenhuma sintonia. Então, muitas vezes as pessoas preferem os tratamentos médicos do que apoiar sua esperança no mundo espiritual. O rei Asa teve um exemplo de situação parecida em que ele preferiu consultar primeiro o médico do que buscar uma resposta para Deus. E ele era uma pessoa que tinha uma grande comunhão para com ele. Então, existe uma perspectiva, uma profecia que diz que o mundo irá passar por um período de 3 dias de trevas. Inclusive, é uma profecia de São Padre Pio. Mas outras pessoas, outros místicos, outros santos da igreja também tiveram esta visão e profetizam a chegada desses dias. Ou seja, o mundo visível ele vai desaparecer e não vai haver nenhuma esperança de vida ou salvação aqui neste mundo material, certo? Somente o mundo espiritual vai estar ativo durante os dias de trevas e somente Deus poderá trazer conforto e salvação para aqueles que estiverem no estado de graça, na providência e preparado para este dia ou para a morte, certo? E o inferno, que é algo do mundo espiritual, vai estar livre aqui neste mundo. Ou seja, os demônios vão estar presentes no mundo material quando os 3 dias de treva chegar. Ou seja, os portões do inferno estarão abertos. E os demônios vão punir os homens. Os anjos vão punir os homens. Certo? E duas possibilidades para o homem neste tempo será morrer nas mãos do demônio ou ser salvo por Deus, por sua misericórdia e ver o amanhã. E ver a transformação que será o reinado de Cristo. Certo? E o que devemos esperar neste dia? Provavelmente, se esse dia acontecer, não vai ser um bom sinal. E é um sinal, inclusive, da ira de Deus para com este mundo. Então, o fim dos tempos está à porta quando isso acontecer. Então, sobre os anjos, os demônios que vão estar presentes aqui neste mundo para o proteger ou para destruir. Então, se as coisas estão ficando cada vez pior a cada dia, isto é um sinal de alarme, um sinal de perigo. Esses fatos, essas mudanças, os fins dos tempos estão cada vez mais iminentes pelos sinais que nós estamos vendo. Então, talvez esses dias de trevas possa acontecer amanhã, depois da manhã, daqui 1 ano, daqui 30 anos. Não cabe a nós sabermos disso, mas devemos saber que há uma iminência espiritual e que nós podemos morrer a qualquer momento, pois o tempo está se esgotando. E quando isso acontecer, o desespero ele vai tomar conta da humanidade. Os homens não vão saber o que fazer e muitos vão morrer simplesmente por desespero, pelo medo que vai bater. E já não haverá, provavelmente, tempo para arrependimento. E somente poderá contar com auxílio aqueles que estiverem preparados para morrer, para alcançar a graça do céu, para receber a graça do Senhor. Então,
Aqueles que estão se preparando dia após dia no amor de Cristo, na confissão, que estão sem dívidas para com Deus em relação a pecados. Então a gravidade aqui neste mundo, ela é crescente. E se o mundo caminha para uma terminalidade, a gente precisa despertar antes que o Titanic que em nós estamos, ele afunde. E o questionamento que Jesus faz sobre esse período é que se ainda haverá fé no mundo no dia em que o Senhor voltar. Nós precisamos enxergar a gravidade que é o mundo espiritual. O quanto nós somos frágeis, o quanto nós desrespeitamos a Deus, o quanto nós pecamos, o quanto nós somos delinquentes e não merecedores de sua graça. Mas ainda assim, Deus nos ama e nós precisamos aprender a retribuir este amor para alcançar o reino dos céus.